A paz de Cristo, que Deus abençoe vocês de maneira rica e abundante. Aqui é o evangelista Leandro Vaso falando. Eu quero pedir encarecidamente para você que vai assistir essa mensagem agora, para você se inscrever no meu canal, para você dar o seu joinha lá no vídeo do YouTube, para você fazer seu comentário, que é muito importante para a gente, para você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você pode. Fazendo assim, você vai estar ajudando o canal Igreja, Evangelho e Salvação, o Ministério Leandro Vaso, para que a gente possa levar a mensagem do Evangelho a muito mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito da sua ajuda. Ninguém faz a obra de Deus sozinho. Eu preciso que você me ajude. Me ajude. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o seu joinha, faz o comentário, deixa Deus te usar para que o Evangelho chegue a muitas pessoas para a glória de Deus. Que Deus continue te abençoando. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Sou o evangelista Leandro Vaso, pastor da Igreja Evangelho e Salvação, e eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do verso 12 em diante, que diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-se nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 12 ao 16. Quando eu olho para esse texto, meus amados irmãos, eu vejo um texto que me chama muita atenção, porque é um texto direcionado de Paulo a Timóteo, uma carta de Paulo a Timóteo. Timóteo foi um discípulo de Paulo e foi alguém que Deus levantou como pastor na igreja de Éfeso. Timóteo era um ministro da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele direciona a Timóteo exortações, admoestações, ele direciona a Timóteo princípios e valores, instruções, para que Timóteo venha seguir e ser um bom e fiel ministro da palavra de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem uma chamada na vida de cada um. E eu e você não podemos, de modo algum, negligenciar a chamada que Deus tem na nossa vida. O grande problema hoje é que as pessoas não querem se comprometer com Deus, não querem se comprometer com a palavra, não querem se comprometer com a obra de Deus. As pessoas querem fazer de Deus uma fábrica de milagres e não terem Deus como seu Senhor e Salvador, alguém que eles devem servir, mas querem que Deus venha servir a eles. Deus tem um propósito, Deus tem uma chamada na vida dos seus filhos. E Ele quer que eu e você possamos cumprir esse propósito e essa chamada. Então não venha negligenciar o chamado de Deus. Deus te chamou para quê? Deus te chamou para fazer o quê? Qual é o propósito que Deus tem para você na obra dele? Você não pode negligenciar isso. Você não pode deixar de cumprir o chamado que Deus tem na tua vida. Você não pode, de maneira alguma, abandonar o chamado de Deus. Deus está indo atrás de você e dizendo: eu tenho um chamado na tua vida. Pare de negligenciar esse chamado. Porque se você continuar negligenciando esse chamado, você vai pagar um preço muito caro. Porque nós não podemos negligenciar o chamado de Deus. Nós não podemos negligenciar o propósito que Deus tem para a nossa vida. Todas as vezes que a gente se afasta do chamado de Deus, nós pagamos um preço muito caro por isso, porque entramos no caminho da desobediência.
E se entramos no caminho da desobediência, nós vamos colher frutos terríveis para a nossa vida, porque a desobediência gera em nós o castigo de Deus, o açoite de Deus, o juízo de Deus. Todos aqueles que são desobedientes passam pelo juízo de Deus. E se você for alguém que negligencia o seu chamado, e não cumpre o chamado e o propósito que Deus tem para a tua vida, eu vim aqui hoje como homem de Deus para dizer para você, você vai colher frutos terríveis para a sua vida, porque você está entrando no caminho da desobediência e o juízo de Deus virá sobre a tua vida, porque você tem negligenciado o teu chamado. Então hoje desperta tu que dorme, desperta tu que está dormindo, volta hoje para a palavra, volta hoje para o evangelho, volta hoje servir a Deus como você tem que servir, a você que se afastou de Cristo, volta hoje para Cristo, venha cumprir o teu chamado, venha cumprir o propósito que Deus tem para a tua vida. É por isso que a tua vida está desse jeito. É por isso que as coisas estão acontecendo dessa maneira na tua vida. Você está padecendo o juízo de Deus na tua vida porque você tem negligenciado o teu chamado. Você tem negligenciado o propósito de Deus na tua vida. E é por isso que você está passando por tudo que você está passando. E Deus hoje está falando para você. Só existe um caminho para a tua vida, e o caminho é o caminho da obediência. Enquanto você negar esse chamado de Deus, esse propósito de Deus, enquanto você estiver na desobediência, não no caminho que Deus tem traçado para você, que é o caminho da obediência, você vai sofrer o juízo de Deus na tua vida. Você vai colher frutos terríveis na sua vida, porque na vida a gente só colhe aquilo que a gente planta. E se a gente planta desobediência, se a gente planta injustiça, nós vamos colher os frutos terríveis da desobediência e da injustiça. Porque Deus não tem culpado por inocente, e o juízo de Deus vem sobre todos aqueles que são negligentes e desobedientes à palavra dele, ao chamado dele, ao propósito dele. Então hoje Deus está trazendo essa palavra para a tua vida, para trazer um despertamento espiritual. Deus está trazendo essa chamada na tua vida, a você que tem ministério, a você que Deus levantou na face dessa terra, em algum momento abandonou o teu ministério, em algum momento abandonou a tua chamada, em algum momento abandonou o propósito que Deus tem na tua vida. Deus hoje está dizendo para você, volta para mim, volta para o evangelho, volta para a minha palavra, volta a me buscar, volta a se render à minha vontade. Volta porque eu tenho um plano na tua vida, eu tenho um propósito na tua vida, eu quero te usar e você não pode negligenciar esse propósito que eu tenho na tua vida, porque se você negligenciar, você vai sofrer todas as consequências do meu juízo na tua vida. Então que hoje você possa despertar. Você que está afastado, você que abandonou, você que de repente ouviu uma palavra de alguém que te desmotivou, deixa eu falar uma coisa para você. Quem fala mal de você, quem desmotiva, te traz palavras para te desmotivar, não morreu na cruz por você. Pessoas são usadas por Satanás para tentar fazer você parar, para tentar fazer você desistir, para tentar fazer com que você desista do chamado, do propósito que Deus tem para a tua vida. Mas isso é o diabo usando essas pessoas. E todas as vezes que venham críticas destrutivas, críticas para destruir você, para acabar com você, para te afastar do propósito e do chamado que Deus tem para a tua vida, lembre-se sempre disso. Eu não faço a obra para agradar homens, eu faço a obra para agradar o meu Deus Todo-Poderoso. Não foram eles que morreram na cruz por mim, foi Cristo que morreu na cruz por mim.
Eu tenho um chamado, eu tenho um propósito de Deus na minha vida, eu tenho que cumprir o meu chamado, eu tenho que cumprir o meu propósito, eu não posso abandonar a chamada que Deus tem para a minha vida. Se você hoje entender isso, todas as vezes que você ouvir uma crítica destrutiva de pessoas usadas por Satanás para te trazer desânimo e te desmotivar, você com esse entendimento de que foi Jesus que morreu na cruz por você, que você não faz a obra para agradar homens, mas faz a obra para agradar a Deus, por amor a Deus e por amor às almas daqueles que estão se perdendo. Se você tiver esse entendimento, todas as vezes que você ouvir uma palavra negativa, uma crítica destrutiva, e você falar assim, eu não vou me deixar influenciar por isso, porque eu tenho chamado, eu tenho um propósito, eu tenho que cumprir o meu chamado, eu tenho que cumprir o propósito que Deus tem na minha vida, porque Deus vai me colocar diante de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus através de mim, que precisam ver o que Deus vai fazer através da minha vida, o que Deus vai falar para elas através da minha vida. Então eu não posso me deixar influenciar por quem está sendo usado pelo diabo para me fazer parar. Eu tenho que continuar seguindo em frente, eu tenho que continuar perseverando, eu tenho que continuar fazendo a obra, crescendo na graça e no conhecimento de Deus, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, fazendo a obra, porque fazendo a obra e não parando, não dando ouvidos às palavras negativas, às críticas destrutivas, eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida. Cristo será honrado, Cristo será glorificado, Cristo será exaltado, a palavra de Deus será pregada, o propósito de Deus será cumprido, e o que Deus quer fazer através da minha vida na face dessa terra vai ter eficácia, e o nome do Senhor será glorificado, e almas vão se render a Cristo através do meu ministério, através da minha chamada, através do propósito que Deus tem para a minha vida. Não pare, não pare, não pare. Persevera, persevera, persevera. Não se deixe influenciar por pessoas usadas por Satanás para tentar fazer você parar. E você que desistiu, Deus está dizendo, volta. Você que desistiu, Deus está dizendo, volta. Volta agora. Volta nessa hora, nesse momento. Porque enquanto você estiver afastado, o juízo de Deus virá sobre a tua vida cada vez pior. E você vai sofrer consequências terríveis do juízo de Deus. Porque você estará no caminho da desobediência. E quem é desobediente sofre as consequências do juízo de Deus. Então hoje, receba essa palavra da parte de Deus. Você não pode parar, você não pode desistir, você não pode abandonar o teu ministério, o ministério que o Senhor te confiou, o ministério que o Senhor deu para você. Você não pode abandonar a tua chamada, você tem que cumprir todo o propósito que Deus tem para a tua vida. Você tem que continuar perseverando, fazendo a obra, cumprindo o ministério que Deus colocou na tua vida para você cumprir, porque você está aqui na face dessa terra para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, e é através da obediência que o nome do Senhor será glorificado, honrado, engrandecido através da tua vida, e almas vão se render a Cristo, e Satanás será envergonhado, e aqueles que se levantaram para trazer palavras destrutivas, críticas destrutivas, vão ter que ver Deus te levando cada vez mais longe no propósito que Ele tem para a tua vida, porque se Deus te levantou, ninguém pode parar você. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo o apóstolo Paulo dando a Timóteo justamente alguns princípios para que Timóteo venha seguir esses princípios e venha ser um bom ministro da palavra de Deus. E eu quero pegar esses exemplos aqui, para que a gente possa seguir também e sermos bons ministros de Deus naquilo que Deus nos vocacionou a fazer na face dessa terra. Amém? Você quer cumprir o propósito, você quer cumprir o projeto que Deus tem na tua vida, você não vai desistir. Então aprenda com os conselhos que Deus deu, que o apóstolo Paulo deu a Timóteo. Aprenda com
tudo aquilo que o apóstolo Paulo instrui a Timóteo aqui nessa carta que eu vou falar agora, para que você possa cumprir o teu chamado de maneira excelente, em que você venha a ser um bom ministro da palavra de Deus, um bom ministro daquilo que Deus te levantou a cumprir e a fazer na face dessa terra. Em nome de Jesus, receba essa palavra. A primeira grande lição que eu aprendo com esse texto, para que Timóteo pudesse ser um bom ministro da palavra de Deus, e para que possamos ser um bom ministro de Deus naquilo que Deus nos levantou para fazer, é ser exemplo dos fiéis na palavra. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é o seguinte: olha, as pessoas têm que ver em você, Timóteo, a palavra que você prega. As pessoas têm que ver em você o evangelho que você anuncia. O Cristo que você prega. Não adianta, Timóteo, pregar uma coisa e viver outra completamente diferente. Você tem que ser o exemplo deles na palavra. Eles têm que ver em você, Timóteo, o Cristo que você anuncia, o evangelho que você prega. Eles têm que ver em você, Timóteo, uma carta escrita do evangelho. Eles têm que ver em você, Timóteo, alguém que vive o evangelho que prega, que anuncia. Hoje, infelizmente, nós vivemos num mundo onde o evangelho virou comércio para muita gente. Aonde a gente vê pessoas que se dizem ministros da palavra, pregando uma coisa e vivendo algo completamente diferente. Ou quando pegam a palavra e deturpam a palavra, quando pregam a palavra de maneira completamente deturpada e não anunciam o evangelho como ele é, mas pegam um texto fora de contexto, deturpam o que está escrito naquele texto, pregam uma heresia e dissemina isso para muitas pessoas. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Infelizmente, hoje, o que a gente vê são ministros que não vivem o evangelho que pregam. São ministros que deturpam o evangelho da palavra de Deus. E não pregam o evangelho como ele é, mas deturpam o evangelho. Pregam outro evangelho que não é o evangelho bíblico, não é o evangelho de Jesus. Nós estamos vivendo dias terríveis na face dessa terra. E Deus quer hoje levantar homens e mulheres que sejam compromissados com a palavra, que sejam compromissados com o evangelho, que não se vendem, que não se corrompem por nada nessa terra, mas são fiéis à palavra de Deus, são fiéis ao evangelho. Então o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: olha, seu exemplo dos fiéis na palavra, que eles possam ver em você o evangelho que você anuncia, que você possa, Timóteo, sempre pregar a boa doutrina de Cristo, que você possa sempre pregar, Timóteo, o evangelho genuíno e verdadeiro de Cristo, porque é isso que Deus está preocupado. É isso que Deus quer. Deus quer pessoas que vivam o evangelho que pregam e que não deturpam a palavra, mas que pregam o evangelho na essência, o evangelho de Cristo como ele é. Porque pessoas, para ter enriquecimento, para tirar dinheiro dos outros, para sugar os outros, para cortar a lã da ovelha e ter a lã da ovelha toda para ele, eles deturpam a palavra, eles pregam um evangelho falso, mentiroso, um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Então hoje Deus está dizendo: eu quero levantar na face dessa terra, e eu já estou levantando na face dessa terra, homens e mulheres compromissados com a minha palavra, que vivem aquilo que pregam, que não vivem uma vida de hipocrisia, mas que vive uma vida de verdade, uma vida que realmente persiste em prosseguir na palavra de Deus, em cumprir a palavra de Deus, e vidas que anunciam o evangelho como ele é, que não deturpam a palavra de Deus para tirar a lã da ovelha, para sugar tudo que é da ovelha, para roubar a ovelha, não. Essas pessoas vão estar pregando a palavra genuína e verdadeira, anunciando o evangelho como ele é, e não deturpando o evangelho para roubar as pessoas, para sugar
o dinheiro das pessoas, sugar tudo que as pessoas têm. Mas anunciar o evangelho como ele é, anunciar o evangelho de Cristo, levando os homens a reconhecer que são pecadores e que precisam se arrepender dos seus pecados, que precisam se converter dos seus maus caminhos e precisam seguir esse Deus todo-poderoso. Então Deus está levantando uma geração compromissada com a palavra dele, uma geração que honra a palavra dele, uma geração que vive o que prega e que anuncia o evangelho na essência e não deturpa o evangelho para ter proveito próprio daquilo que podem deturpar e influenciar pessoas. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Seja você esse ministro que Deus está levantando na face dessa terra, que vai viver aquilo que prega e que não vai deturpar a palavra de Deus, mas vai pregar a palavra de Deus na essência, levando os homens a reconhecerem que são pecadores e que precisam se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos e seguir a Cristo como Senhor e Salvador da vida deles. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Então, se nós quisermos ser bons ministros do Evangelho, bons ministros da palavra de Deus, temos que ser exemplo dos fiéis na palavra. E quem é exemplo dos fiéis na palavra é alguém que vive o evangelho que prega, é alguém que não deturpa a palavra e é alguém que tem uma palavra só. É alguém que tem uma palavra só, uma única palavra. Não é alguém que fala uma coisa agora, fala outra coisa depois, fala uma coisa para um, fala outra coisa para outro. Não. É alguém que tem uma palavra só, porque quem vive na verdade não fala coisas diferenciadas para os outros, mas fala sempre uma mesma palavra para todo mundo. Porque quem tem uma única palavra não mente, não engana e não trapaceia ninguém. É a pessoa que fala a verdade. É isso que Deus quer. Levantar homens e mulheres que vivem o que pregam, que não deturpam a palavra de Deus e que têm uma palavra só, que não mentem, que não enganam e que não trapaceiam, mas que tem uma única palavra falando a verdade para todo mundo, doa o que doer, custe o que custar. Mas a verdade tem que ser dita e tem que ser anunciada. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Segundo, ser exemplo dos fiéis no trato, tratando todos sem acepção de pessoas, com honra e educação. Se quisermos ser bons ministros do Evangelho, temos que atender as pessoas tratando todos com honra, com respeito, com carinho, com dignidade. Não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos tratar uns diferenciados de outros. Infelizmente, hoje a gente está vivendo um tempo em que está tendo uma distinção muito grande dentro da igreja. Está tendo algo assim, uma distinção enorme dentro da igreja. As pessoas são tratadas de maneira diferenciada. Uns são tratados de um jeito, outros de outro. Quem tem dinheiro é tratado melhor, quem tem menos é tratado com mais aspereza, sem muita oportunidade. Nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não são reconhecidas pelo caráter, mas sim por quanto elas têm no bolso, por quanto elas têm na conta bancária. Eu soube recentemente que uma igreja aí estava fazendo área VIP dentro da igreja. Quem tem dinheiro, quem faz parte da área VIP, pode sentar em determinado lugar, num lugar mais privilegiado, aqueles que fazem parte da área VIP. Então, meu amado irmão, nós estamos vivendo num tempo difícil, num tempo em que está tendo muita acepção de pessoas dentro da igreja. E muitas pessoas que precisam encontrar o amor, o carinho, a dignidade, o respeito no próximo, não estão encontrando. Elas vão para dentro da igreja, às vezes muitos querendo procurar serem acolhidas, serem bem recebidas, serem amadas. E não são acolhidas, não são recebidas, não são amadas, porque, infelizmente, em muitos lugares, em muitas igrejas,
existe acepção de pessoas. Existem pessoas que são tratadas bem pelaquilo que têm, pelo bolso cheio de dinheiro, pela conta bancária cheia, e não pelo seu caráter. Então que nós possamos fazer a diferença na face dessa terra. E como bons ministros de Cristo, a gente possa tratar todos com dignidade, com carinho, com respeito, que a gente possa tratar todos com honra, sem fazer acepção de pessoas. Que aquele que tem muito dinheiro seja tratado igual àquele que tem pouco. Porque a gente tem que valorizar as pessoas pelo que elas são e não pelos que elas têm. A gente tem que amar as pessoas como Jesus ama elas. Eu sei que Jesus falou algo tremendo e poderoso. Eis que um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Às vezes a pessoa não tem condição de se amar. E porque não consegue se amar, não consegue manifestar o amor ao próximo. Mas quando ela entende o amor de Deus e ama a pessoa, o próximo, como Jesus a ama, mesmo que ela não se ame, mesmo que ela não consiga ter amor próprio, ela consegue entender a visão do amor de Deus e tratar a outra pessoa assim como Jesus a ama. Com carinho, com dignidade, com respeito. Isso vai fazendo com que ela dê amor à pessoa pela visão que ela tem e depois ela vai entendendo que ela é amada, que ela é querida, e tudo aquilo que faz com que ela não se sinta amada, querida, cai por terra e ela começa a se sentir também amada e querida. Nós temos que manifestar o amor ao próximo, independente até mesmo se nós amamos a nós mesmos, porque às vezes nós temos dificuldade de nos amar. E por isso Jesus falou: amai-vos aos outros como eu vos amei. Porque quando a gente entende a visão do amor de Deus e começa a manifestar ao próximo o amor de Deus, tudo aquilo que está dentro de nós, que faz com que a gente não consiga se auto-amar, cai por terra. E a gente começa a sentir o amor de Deus também dentro da gente. A gente começa a ser envolvido pelo amor de Deus. E começamos não somente a manifestar o amor pela visão que entendemos do que é o amor de Deus, mas também começamos a sentir o amor de Deus no nosso coração. É amando, é manifestando o amor que você sente que é amado, que é querido. É por isso que nós temos que amar o próximo como Jesus o ama. Porque se a gente entende que a gente tem que manifestar o amor ao próximo como Jesus o ama, tudo aquilo que impede a gente de se amar cai por terra. E a gente não só manifesta o amor ao próximo, como a gente também começa a se sentir amado, querido e acolhido por esse Deus Todo-Poderoso. Então a gente tem que ser exemplo dos fiéis no trato, tratando todos com honra, com respeito, com dignidade, com educação, sem fazer acepção de pessoas. Porque eu não vou tratar ninguém pelo que ela tem. Eu tenho que tratar as pessoas porque todas são alvo do amor de Deus. Então eu tenho que tratar a todos de igual modo, com carinho, com respeito, com dignidade, sem fazer acepção de pessoas. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Se você quer ser um bom ministro da palavra de Deus, um bom ministro de Cristo, você deve amar os outros. Você deve amar o próximo, sem fazer acepção de pessoas. Você deve amar o próximo como Jesus o ama. Terceiro, exemplo dos fiéis no amor e no espírito, manifestando justamente o que eu falei, as pessoas o amor de Cristo, né? É o amor de Cristo derramado no nosso coração que faz a gente entender a visão do amor e manifestar o amor às pessoas, e manifestando o amor às pessoas a gente também começa a se sentir amado, querido por esse Deus Todo-Poderoso e até pelas pessoas também. Porque quando a gente entende a visão do amor de Deus, a gente manifesta o amor, a gente começa a ter tudo aquilo que está dentro de nós, que nos impede de sentirmos amados,
cair por terra e a gente começa a sentir que a gente é amado sim, que a gente é querido sim, por Deus e pelos irmãos que Ele colocou ao nosso redor. Quarto, ser exemplo dos fiéis na fé, mostrando uma fé não de boca, mas de fato e de verdade. Seja um ministro que manifeste a fé de Deus às pessoas. Não uma fé de boca, mas uma fé de fato e de verdade. As pessoas têm que olhar para você e ver em você uma pessoa que manifesta uma fé em meio à tormenta, em meio à tempestade, em meio à dor, em meio ao sofrimento. Porque dizer que tem fé quando tudo está indo bem é fácil demais. Dizer que tem fé quando as coisas estão maravilhosas para você é muito fácil. Mas dizer que tem fé, manifestar a fé, dizendo que Deus é bom, que Deus é fiel, Ele está no controle de tudo, em meio à tormenta, em meio à tempestade, em meio à dor, em meio ao sofrimento, isso é sim manifestar uma fé verdadeira. Deus permite que o sofrimento chegue na nossa vida, para que a gente possa manifestar essa fé verdadeira, para que a gente possa colocar para fora essa fé, e que ela não seja apenas uma fé de boca, mas uma fé de fato e de verdade, em que você está passando pelo problema, pela luta, pela dificuldade, você está dando glória a Deus, você está exaltando a Deus, você está engrandecendo a Deus, você está dizendo que Deus é maravilhoso, que Deus é fiel e que Ele está no controle de todas as coisas, que o que você está passando é apenas um momento, mas esse momento vai ter fim, esse momento vai passar e em breve você vai cantar o hino da vitória. Quando você manifesta essa fé de Deus no seu coração, e é isso que nós, ministros da palavra, ministros do evangelho, temos que manifestar às pessoas. As pessoas têm que ver em nós alguém que não se dobra diante das dificuldades, alguém que não se abala diante das lutas, alguém que não se desespera diante dos problemas, mas que manifesta uma fé genuína, uma fé verdadeira, dizendo: eu creio nesse Deus todo-poderoso, eu creio que Deus está no controle, eu creio que Deus não me abandonou, eu creio que Deus é comigo, e o que eu estou passando agora é apenas um momento para me tornar mais forte, para me fazer crescer na graça e no conhecimento de Deus, na graça e no conhecimento de Cristo, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que Deus está comigo e em breve eu vou ver o meu milagre, eu vou ver a minha vitória, eu não vou deixar a tristeza tomar conta do meu coração, eu não vou deixar a depressão tomar conta do meu coração, eu não vou deixar a amargura de alma, a angústia tomar conta do meu coração, porque eu creio no Deus que está no controle de tudo, Ele não me abandonou, Ele segura na minha mão e me faz seguir em frente. É essa fé que temos que manifestar no momento de dor e de sofrimento. E é essa fé que gera o milagre, é essa fé que gera a vitória, é essa fé que faz a glória de Deus se manifestar, é essa fé que dá o bom testemunho, é essa fé que toca o coração daqueles que nos ouvem e que são influenciados por essa fé e são transformados pelo poder do Evangelho através dessa fé. Então que a gente possa ser exemplo dos fiéis na fé, mostrando uma fé inabalável nos piores momentos da nossa vida, para que eles vejam a glória de Deus na nossa vida e possam ter essa fé também, essa fé inabalável, que vai fazer com que eles cresçam na graça e no conhecimento de Deus, na graça e no conhecimento de Cristo, e vejam o grande amor de Deus se manifestando na vida de cada um deles. Quinto, a gente tem que ser exemplo dos fiéis na pureza, manifestando a santidade, a pureza de coração. Nosso coração tem que ser puro. Infelizmente, o coração do homem é muito malicioso. Muitas das vezes o homem fala palavras maliciosas, faz brincadeiras maliciosas, que desagrada completamente a Deus. Fala coisas com malícia, coisas que de um linguajar sujo, torpe, que desagrada completamente a Deus. O nosso coração tem que ser puro. Nós temos que ter pureza no nosso coração.
Davi falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. A nossa oração tem que ser essa para Deus todos os dias. Senhor, nos dá um coração puro, Senhor. Um coração, Senhor, meu Deus e meu Pai, que não tenha malícia. Um coração, Senhor, meu Deus e meu Pai, que não tenha maldade, que não tenha malignidade, mas um coração bom, um coração puro, um coração fiel ao Senhor. Que a gente possa ser exemplo dos fiéis na pureza de coração. Que a gente possa ser exemplo dos fiéis na santidade. Alguém que vive o que prega, alguém que diz não ao pecado, que diz não à cobiça, que diz não a tentações, que diz não tudo aquilo que vem tentar nos levar para longe da presença de Deus. Nós temos que dizer não, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Seja fiel a Deus. Deus está te chamando para ter um coração puro. Deus está te chamando para viver uma vida de fidelidade, uma vida que honra a Ele, que glorifica a Ele, que exalta a Ele, que engrandece a Ele. Uma vida que diz não ao pecado, que diz não às tentações, que diz não às concupiscências carnais. O ministro de Deus, ele não pode viver em pecado. Quando o sacerdote está fora da posição, a bênção dele se transforma em maldição. Que você entenda isso. E se você é alguém que tem ministrado na casa de Deus, está vivendo uma vida em pecado, arrependa-se hoje dos seus pecados. Arrependa-se hoje dos seus maus caminhos. Deus está te dando essa oportunidade hoje. Arrependa-se. Arrependa-se hoje dos seus pecados. Arrependa-se hoje dos seus maus caminhos. Porque Deus não vai permitir você continuar vivendo essa vida dupla. Vivendo essa vida falsa. Vivendo essa vida hipócrita. Que engana as pessoas, mas não engana a Deus. O juízo de Deus virá sobre a tua vida. Mas ainda dá tempo de você se arrepender. O ministro de Deus tem que ser exemplo dos fiéis na pureza, tendo o coração puro, vivendo em santidade e dizendo não ao pecado todos os dias. Sexto, persistir em ler a palavra, buscar conhecimento da palavra, buscar ser cheio da palavra, todos os dias ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um alimento para a nossa alma, é um alimento para o nosso coração, é um alimento para o nosso espírito. É ler a palavra de Deus todos os dias para que a gente possa estar sendo alimentados. É refletir na palavra de Deus e colocar tudo aquilo que a gente leu, refletiu na palavra de Deus em prática. É isso que Deus quer de um bom ministro, de um cristão genuíno e verdadeiro. Alguém que lê a palavra e alguém que conhece a palavra porque lê, porque reflete, e alguém que pratica aquilo que conhece da palavra. Porque somente praticando o que você conhece da palavra é que fará você viver em santidade, é que fará você viver uma vida que agrada a Deus. Não tem como ter uma vida santa e reta diante de Deus se você não conhecer a palavra de Deus. E hoje em dia, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes eu escuto cada pregação aí que dá vontade de vomitar, irmão. Porque você vê pessoas que não têm o conhecimento básico da palavra. E não é uma pessoa que começou agora, que com aquele primeiro amor quer levar a palavra de Deus a muitas vidas. É uma pessoa que às vezes tem anos de igreja, está ministrando em igrejas aí, e que tem um conhecimento extremamente raso da palavra de Deus. Os seus ensinamentos são espúrios, são errados, são heréticos. Então, meu amado irmão, procure ler a palavra, procure refletir na palavra, peça ao Espírito Santo para te ensinar a palavra. Procure ler, meditar, refletir, pedir ajuda do Espírito Santo para te ensinar, para ser seu professor, para que você pregue a palavra como ela é, com profundidade, com essência, com verdade, que é isso que Deus quer. Porque Deus não quer que você tenha um conhecimento superficial da palavra e acabe pregando coisas que são
são heresias que não têm a ver com a essência da palavra. Mas Deus quer que você pregue um evangelho genuíno, verdadeiro, com essência. E para isso você tem que ler, você tem que refletir, você tem que meditar, você tem que estudar, pedir ajuda do Espírito Santo, pedir ajuda de alguém que você sabe que realmente tem conhecimento da palavra para te ajudar, se for preciso. Mas peça a Deus, meu irmão. Peça a Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento da tua palavra para que eu possa conhecer, para que eu possa praticar, para que eu possa passar o evangelho na essência do evangelho, a palavra na essência da palavra. Porque eu não quero pregar aquilo que está fora da essência da tua palavra. Então a gente tem que persistir em ler a palavra para conhecer a palavra, para praticar a palavra e para pregar a palavra na essência. Na verdade. 7, persistir em exortar, encorajar o povo a servir a Deus com fidelidade. As pessoas têm que entender o que é exortar. Exortar não é você brigar com as pessoas, é você encorajar. É trazer encorajamento às pessoas. É falar para as pessoas, olha, Deus tem um plano na tua vida, Deus tem um projeto na tua vida, não desista do plano de Deus, não desista do projeto de Deus. Deus tem uma obra de salvação na tua vida. A vida não é só isso aqui, um dia essa vida carnal vai acabar, e o que vai importar é onde a gente vai passar a nossa eternidade. Então que Deus possa te usar poderosamente para você exortar as pessoas, encorajar as pessoas a ser fiel a Deus, a servir a Deus com fidelidade, a encorajar as pessoas a quererem crescer na graça e no conhecimento de Deus, na graça e no conhecimento de Cristo, a crescer no conhecimento do Evangelho, para passar o Evangelho, para viver o Evangelho. Que você seja uma pessoa que exorte as pessoas, que encoraje as pessoas a viverem uma vida santa, a viverem uma vida reta, uma vida de coração puro diante de Deus. Que você seja uma pessoa que exorta as pessoas, que encoraje as pessoas a dizerem não ao pecado, a negarem a carne, a negarem a vontade da carne e a fazerem a vontade de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que teu ministério seja marcado por alguém que encoraje as pessoas a servir a Deus com fidelidade, a crescer na graça e no conhecimento de Deus, a conhecer o Evangelho na essência e a viverem o Evangelho na essência. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a tua vida. 8, persistir em ensinar a palavra. Um bom ministro é aquele que prioriza o ensino da palavra. E para você priorizar o ensino da palavra, como eu tenho falado aqui, você tem que conhecer a palavra. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar a Timóteo. Ele tem que persistir em ensinar a palavra. Nós temos que persistir em ensinar a palavra na essência. E só vamos conseguir isso lendo, refletindo, pedindo ajuda do Espírito Santo e pedindo àqueles que estão maiores na fé do que a gente, que têm mais conhecimento, mais experiência com Deus do que a gente, aprender com essas pessoas também, porque na vida a gente tem que ter humildade e aprender uns com os outros. Mas você tem que buscar aqueles que realmente priorizam o ensino da palavra, que buscam a palavra na essência, que buscam ser fiéis a Deus naquilo que o Evangelho diz e que não usufruem do Evangelho para proveito próprio, mas usam o Evangelho para a glória de Deus, pregando a verdade do Evangelho. Então você tem que aprender com essas pessoas, buscar essas pessoas para te ensinar também. Então que você possa persistir em ensinar a palavra, tudo aquilo que Deus te ensinou a respeito do Evangelho, todo o conhecimento que Deus te deu a respeito do Evangelho, na essência do Evangelho, que você priorize em ensinar, em passar isso às pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir o Evangelho, precisam ouvir o Evangelho de Cristo, precisam ouvir o Evangelho de Deus, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus quer nos usar para isso, para ensinar a palavra dele, para levar o Evangelho dele às pessoas. Então que você possa deixar Deus te usar com profundidade, que você possa deixar Deus te usar para ensinar a palavra de Deus, que você tenha o seu coração ardendo
por pregar a palavra, por ensinar a palavra, por levar o evangelho às pessoas que precisam ouvir um verdadeiro e genuíno evangelho de Cristo. E seja você alguém que leva esse genuíno e verdadeiro evangelho de Cristo às pessoas, que você possa ter isso no teu coração, que isso possa arder no teu coração, pregar o evangelho, ensinar o evangelho na essência, na verdade, o evangelho como ele é, o evangelho que conflita, né, que confronta o homem nos seus delitos e pecados e faz ele se arrepender dos seus pecados e se converter dos seus maus caminhos. 9, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. 9, não desistir do seu chamado. Nós podemos ver isso no versículo 14. Paulo exorta isso a Timóteo. Como eu falei aqui na introdução, não desista do teu chamado. Deus tem um plano, Deus tem um propósito na tua vida. E se você desistir do teu chamado, você vai ser alvo do juízo de Deus, porque você vai estar no caminho da desobediência. Aleluia. Louvado seja Deus. 10, cuidar de ti mesmo. Temos que tirar sempre um tempo para cuidar da gente. Se quisermos ser bons ministros de Cristo, temos que tirar um tempo para cuidar da gente. Muitos ministros têm entrado em depressão, pois não tiram tempo para cuidar de si mesmo. É necessário a gente cuidar da gente, cuidar da nossa saúde emocional, psicológica, da nossa saúde física. A pergunta que eu faço para você hoje: você tem cuidado de você? Você que ministra a palavra, você tem cuidado do seu emocional? Você tem cuidado do seu psicológico? Você tem cuidado do seu físico? É necessário ter um tempo para a família. Isso faz muito bem. Quantas pessoas, quantos ministros, né, passam quase que 100% do tempo deles dentro de igreja, em eventos de igreja, e não tiram tempo para ficar com a esposa, não tiram tempo para ficar com os filhos. Daqui a pouco está tendo crises terríveis dentro da família, dentro do casamento, porque não tem o tempo para a esposa, não tem o tempo para os filhos. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Deus quer que você cuide também da tua saúde psicológica, emocional, física. Deus quer que você também cuide da sua família, que você cuide do seu casamento. Então tenha equilíbrio na sua vida. E para a gente terminar, nós temos que cuidar da doutrina. Cuida em pregar a verdade. Nunca deixar com que heresias faça parte dos seus ensinos. É como eu tenho falado aqui, e eu quero terminar falando isso. Cuidar sempre em pregar o evangelho na essência. O evangelho que não deturpa a palavra. O evangelho que não deturpa o que Deus disse na sua palavra. Mas o evangelho que leva o pecador a se arrepender dos seus pecados, a se converter dos seus maus caminhos e a viver uma vida de fidelidade a Cristo. A pensar nas coisas que são de cima e não nas que são aqui da terra. A priorizar o que é celestial e não o que é terreno. Porque quando você começa a priorizar o que é celestial e não o que é terreno, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O Senhor vai suprir todas as tuas necessidades em glória, porque a sua prioridade é Deus, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas o Senhor vai te acrescentar, o Senhor vai te dar, porque você não está vivendo o evangelho para ter coisas, você está vivendo o evangelho porque você prioriza e busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que você possa cuidar da doutrina. Que nos teus ensinos, que nas tuas ministrações, que nos teus ensinamentos, que nas tuas pregações, você possa cuidar da doutrina. Você possa ser sempre cuidadoso e zeloso pela palavra, pelo ensino da palavra, pela verdade que está na Bíblia, em pregar a verdade da palavra e nunca deturpar a palavra, mas sempre pregar a palavra na essência, a palavra que confronta o homem nos seus delitos e pecados, a palavra que faz o homem se arrepender dos seus pecados, a palavra que reconcilia o homem com Deus através do sacrifício
sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e que traz a vida eterna e a salvação para todo aquele que crê e faz todo aquele que crê ser filho de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Seja um bom e fiel ministro de Cristo, um bom e fiel ministro da palavra, um bom e fiel ministro do Evangelho. Seja bom ministro daquilo que Deus te levantou para fazer, pregando a palavra com verdade, com essência e jamais fugindo da essência da palavra, porque fazendo assim o nome do Senhor será glorificado, vidas vão se render a Cristo, vidas vão se render ao Senhor Jesus e o reino de Deus será estabelecido na face dessa terra. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E que tudo aquilo que veio acabar com o teu ministério, acabar com a tua chamada, fazer você desistir do teu ministério, fazer você desistir da tua chamada, que tudo isso caia por terra agora, em nome de Jesus. Você não vai desistir mais do teu ministério, você não vai desistir mais da tua chamada, você vai cumprir o propósito de Deus na tua vida e verás Deus te usando poderosamente, verás que Cristo será glorificado através da tua vida e verás a glória de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, no teu casamento, em todas as áreas da tua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu quero terminar essa mensagem orando o Pai Nosso com vocês e depois eu vou fazer uma breve oração pela tua vida. Amém? Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça. Vamos orar o Pai Nosso? Ore comigo, diga: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nesse momento, ainda com a sua cabeça curvada, ainda com seus olhos fechados e a palma da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa, cada ministro do Evangelho, que hoje o Senhor colocou no meu coração para pregar para aqueles, ó Pai, que tem chamada, que tem ministério, e que estão, ó Pai, sem ânimo, sem força. Mas o Senhor quer eles ativos na obra. Que o Senhor possa renovar o ânimo no coração de cada um deles. Que eles possam, meu Pai, seguir os ensinamentos que o apóstolo Paulo deu a Timóteo e se tornarem excelentes ministros de Cristo. Que eles possam cumprir a chamada, cumprir o propósito, cumprir cabalmente o ministério que o Senhor, Pai, delegou a cada um. Que o teu nome possa ser glorificado através da vida deles. Que o teu reino possa ser estabelecido na terra através da vida deles. Que Satanás venha a ser envergonhado e o teu nome cada vez mais glorificado na vida de cada um deles. Traga um avivamento a essas vidas. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Nesse momento eu quero fazer uma oração chamada oração de confissão. Aquele que ainda não confessou Cristo como teu Senhor e Salvador e que deseja, através dessa mensagem que ouviu, Deus tocou no teu coração, entregar a sua vida para Jesus, confessar Cristo como teu Senhor e Salvador. Aquele que está afastado dos caminhos do Senhor, está afastado de Cristo e quer voltar para Jesus. Eu quero convidar vocês, nesse momento, a fazer essa oração de confissão. A você que nunca fez essa oração e quer hoje entregar a sua vida para Jesus, e você que está afastado de Cristo, deseja voltar para Jesus, faça essa oração agora. Curve a sua cabeça mais uma vez, coloque a palma da sua mão para cima mais uma vez e faça a oração de confissão. Tudo que eu vou falar agora você vai repetir. E depois que eu terminar essa oração, eu vou fazer uma outra oração pela tua vida. Mas enquanto eu estiver orando agora, você vai repetindo essa oração para que você possa confessar Cristo como teu Senhor e Salvador. Amém? Repita essa oração agora. Diga assim: Senhor Jesus, neste momento, eu entro na tua presença em oração, dizendo que a ti, Jesus, seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Senhor, neste momento eu reconheço que sou miserável, que sou pecador, meu Pai. E nesse momento eu te peço perdão, Jesus, por todo pensamento, ato ou palavra que errei, que pequei, Senhor, me perdoa. Nesse momento, Jesus, eu te reconheço e te confesso como meu Senhor e Salvador. Jesus, por bondade, graça e misericórdia, escreve o meu nome no livro da vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Agora receba essa oração que eu vou fazer pela tua vida. Senhor, abençoe cada pessoa que fez essa oração pela primeira vez e que está afastado, meu Pai, também da tua presença, está afastado do Senhor e que deseja hoje voltar para ti. Eu abençoo cada uma dessas pessoas. Peço que o Senhor firme cada um deles no teu caminho, meu Pai, e faça eles crescerem a cada dia na tua graça e no teu conhecimento, e que eles vivam a partir de hoje uma vida que te glorifica e que te honra. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Mais um domingo de louvor e adoração a Deus, no qual nós nos reunimos para rendermos graças ao Senhor, ações de graças por esse domingo maravilhoso que nós tivemos. E muito obrigada, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por mais uma semana, pelas nossas vidas, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Obrigada, Senhor, por todos que nos cercam. Obrigada, Senhor, pelas pessoas boas que nos cercam, Senhor, e pelas pessoas difíceis que nos ensinam a nos tornarmos pessoas cada vez melhores, Senhor. Obrigada, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por mais um ano de vida. Pedimos que o Senhor venha abençoar grandemente esse nosso ano de 2026, Senhor Deus. Seja um ano repleto de boas notícias, Senhor. Repleto, Senhor Deus, de vitórias, de triunfos, Senhor Deus. E que o Senhor venha abençoar poderosamente todos que estão aqui conosco assistindo, Senhor Deus, esse culto, Senhor, participando. Todos que estão em adoração, louvando conosco, Pai. Que o Senhor venha abençoar. Te peço, Senhor, uma bênção específica e grandiosa para cada um que louvar conosco aqui neste momento. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. E nós vamos, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, nós vamos cantar o hino de número 212 da harpa cristã, Os Guerreiros. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os vês com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles,
Hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Ó, vem libertar as pobres almas oprimidas de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja, para sempre seja louvado. Nós agradecemos esse período de oração e de louvor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. E a alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor seja derramada sobre os nossos corações, sobre os vossos corações. Que todos nós possamos em uníssono andarmos em obediência ao Senhor, no centro da vontade de Deus, em alegria, um coração alegre, um coração disposto, como a palavra fala, homens de boa vontade, sejamos servos de boa vontade, filhos de boa vontade, filhos do rei de boa vontade, que possamos triunfar e crescer e prosperar em toda boa obra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Meus amados irmãos, antes da gente terminar, a gente vai fazer uma oração pela que a gente denomina aqui na Igreja Evangelho de Salvação, que é o clamor da vitória. Você que tem um pedido de oração, essa é a hora, esse é o momento de colocar o teu pedido de oração. Você que quer pedir que Deus venha abrir uma porta de emprego, que Deus venha curar você de uma enfermidade, que Deus venha restaurar teu casamento, teu ministério, que Deus venha restaurar a tua família, que Deus venha te dar vitória numa causa na justiça. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua luta, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu sei que Deus hoje manda orar por você, manda clamar por você. Então, nesse momento, você que quer juntamente participar desse clamor comigo agora, eu convido você a fechar os teus olhos agora. Vamos clamar pelo teu milagre, vamos clamar pela tua vitória. Enquanto eu estiver clamando aqui, enquanto eu estiver orando aqui, vai orando aí onde você está, vai clamando aí onde você está também. Enquanto eu oro por você, você também vai clamando e orando pela tua vida. Nesse momento, feche seus olhos, curva a sua cabeça, comece a orar e receba esse clamor e essa oração que eu vou fazer pela tua vida. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, mais uma vez entramos na tua santa presença e oração, dizendo que a ti, Jesus, seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, tem realizado em nossas vidas, e já te agradecemos, meu Pai, por tudo que o Senhor vai fazer, e te pedimos perdão, Senhor, por todos os nossos pecados, delitos, iniquidades, pensamentos, atos ou palavras, Senhor, que erramos, que pecamos, Senhor, nos perdoa. Nesse momento, meu Pai, eu quero clamar, eu quero orar, eu quero interceder por essa pessoa que está sofrendo, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar cada pessoa agora. Senhor, essa pessoa, meu Pai,
que está com problemas emocionais terríveis, meu Pai, problemas psicológicos terríveis, essa pessoa que sofre, ó Pai, de depressão, de crise de ansiedade, síndrome do pânico, desespero, ó Pai, amargura de alma, que o Senhor venha libertar essa pessoa disso tudo agora, que o Senhor venha dar paz e refrigério à alma dessa pessoa, que o Senhor venha dar a ela a tua alegria, porque a tua alegria é a nossa força. Liberta essa pessoa agora, meu Pai, de toda tristeza, de toda depressão, meu Pai, de toda síndrome do pânico, de toda crise de ansiedade nessa hora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Liberta ela, meu Pai, de todo o remédio, Senhor, que tem, Senhor, meu Deus, meu Pai, de uma certa forma, Senhor, trazido efeitos colaterais à vida dessa pessoa. Liberta ela desses remédios, meu Pai, em nome de Jesus. Dá paz a esse coração, dá refrigério, ó Pai, a essa alma, meu Pai. Dá a essa pessoa tua alegria, porque a tua alegria é a nossa força. Também nesse momento, meu Pai, eu quero clamar para aquele, ó Pai, que tem alguma enfermidade física, seja nos olhos, seja na cabeça, no coração, Senhor, seja nos rins, seja no baço, seja, Senhor, meu Deus, meu Pai, na bexiga, seja, Senhor, no ovário, nas trompas de Falópio, nos ossos, meu Pai, na veia, nas artérias, no sangue, Senhor, na pele, aonde existir, meu Pai, no corpo dessa pessoa uma enfermidade, que ela seja curada agora, que ela seja liberta agora, em nome do Senhor Jesus. Receba a tua cura agora, receba a tua libertação nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, restaura casamentos, restaura famílias, restaura ministérios nessa hora, meu Pai. Lança por terra, Senhor, meu Deus, meu Pai, o desemprego na vida dessas pessoas. Abre porta de empregos para essas pessoas. Abre porta de promoções dentro dos seus trabalhos, ó Pai, para essas pessoas, que essas pessoas sejam promovidas, meu Pai, dentro do trabalho delas, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, que essas pessoas, ó Pai, possam ter um cargo melhor, um salário melhor. Ajuda essas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus. Também dá vitória a essa pessoa que há anos, meu Pai, está clamando com essa causa na justiça que parece que nunca sai, mas a partir de agora vai sair, meu Pai. Dá vitória a essa pessoa que em breve ela esteja testemunhando, dizendo, ó Pai, que a causa dela saiu, que o juiz deferiu em favor dela, que a justiça foi feita, meu Pai, e que em breve ela esteja testemunhando, ó Pai, a vitória que ela tem a partir de agora na causa que ela tem na justiça, meu Pai, em nome de Jesus. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, lança por terra agora, meu Pai, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado, Senhor, para destruir vidas, destruir casamentos, destruir ministério, empresas, empregos, vida financeira, que caia tudo por terra, saúde, que caia tudo por terra agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada uma dessas pessoas, meu Pai, porque eu sei que são muitas dificuldades, são muitos problemas, são muitas lutas, e eu te peço, dá vitória a essas pessoas em todos os seus problemas, em todas as suas lutas, em todas as suas dificuldades. Eu abençoo cada um deles em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Meu amado irmão, eu quero convidar você rapidamente a compartilhar esse vídeo que você acabou de assistir com o máximo de pessoas que você pode dar o seu joinha no vídeo, que você possa fazer um seu comentário no vídeo, que você possa se inscrever no canal da Igreja Evangelho e Salvação, que você possa recomendar esse canal para muitas pessoas, e é de extrema importância que você recomende esse canal para muitas pessoas, que você faça o seu comentário, que você compartilhe bastante esse vídeo, que você se inscreva no canal, que você dê o seu joinha no vídeo, que você ative o sininho para receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, porque fazendo assim a plataforma do YouTube vai entender que está tendo interação das pessoas com o vídeo e vai distribuir esse vídeo para muito mais pessoas. E o nosso único objetivo aqui na Igreja Evangelho e Salvação é levar a palavra genuína de Cristo a muitas pessoas. Se você fizer uma análise de todo o conteúdo que é postado aqui, você vai ver que a gente não está aqui pregando para agradar pessoas. Nós estamos aqui pregando o genuíno Evangelho de Cristo, a verdade do Evangelho às pessoas. Se você é engajado na causa do Evangelho, como eu sou engajado, e quer ganhar muitas almas para Jesus, nos ajude divulgando o canal da Igreja Evangelho e Salvação e esse vídeo que você acabou de assistir e os outros vídeos do canal com muitas pessoas, para que o Evangelho de Cristo chegue a muitas pessoas. Eu quero agora, nesse momento, também
orar para terminar o culto, e depois que eu terminar o culto, eu vou implementar a bênção apostólica sobre a tua vida. Amém? Feche seus olhos agora. Curva a sua cabeça mais uma vez, coloque a palma da sua mão para cima, receba essa oração. Senhor, nesse momento, meu Pai, nós entramos mais uma vez na tua santa presença e oração, dizendo que a ti seja dada toda honra, toda glória e todo louvor. Te agradecemos, meu Pai, pelo culto. Te agradecemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, pela palavra, pelos louvores, pelas orações, por tudo que o Senhor manifestou nesse lugar. Muito obrigado, Senhor. Sentimos fortemente a tua presença e a manifestação do teu poder entre nós. Agora nós encerramos este culto com os nossos corações extremamente agradecidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Ainda com seus olhos fechados, a palma da sua mão para cima, receba a bênção apostólica da parte de Deus. Que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre as vossas vidas até a volta de Cristo. Quem recebe, diga amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus continue te abençoando rico e abundantemente. Até o próximo culto, querendo Deus.